Boa noite, meus irmãos. Um privilégio estar aqui novamente. Vou aproveitar o gancho do pastor Érico para falar sobre um outro jovem, não Simonton, mas um jovem que também fez um seminário, só que o seminário dele era meio que reverso. Ele estava numa escola em que ele aprendia muita coisa errada e, mediante a vida dele, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida hoje também. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Daniel, capítulo 1. Diz assim o texto: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nós somos o teu povo e estamos diante da tua palavra. Te pedimos por graça e misericórdia para que possamos entender como a tua palavra quer ser aplicada ao nosso coração hoje. Te pedimos que o Senhor haja com compaixão para o teu povo, para a tua igreja, que estejamos todos cativos, atentos à tua palavra, que o teu Espírito fale e todo homem se cale, para que juntos como um corpo possamos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2021 foi publicada uma pesquisa de aproximadamente 258 páginas. É uma senhora pesquisa. Para quem é da área acadêmica, aí sabe como dá trabalho fazer uma coisa tão grande. Em especial essa pesquisa, nem li quando ela foi começada, mas deve ter sido há muito tempo atrás.
era para traçar um perfil do jovem brasileiro, para saber em diversas áreas o que representaria a maior parte dos jovens brasileiros. E nessa pesquisa, o que me chamou a atenção, que na verdade eu já fui procurando isso, foi sobre o que preocupa os jovens brasileiros. E naquela gigante pesquisa, eu pude ver que as 3 principais causas de inquietação ou de preocupação para os jovens são violência, política e insegurança quanto ao futuro, necessariamente nessa ordem. Essas são as 3 causas que mais inquietam o jovem brasileiro. Na história que lemos, a gente vê as 3 coisas. A gente vê violência, vê uma política meio bagunçada e vê uma insegurança, talvez, quanto ao futuro, jovens que foram tirados de um local e colocados em outro. Mas, aparentemente, você não vê no texto Daniel muito preocupado ou desesperado quanto à violência, tensões políticas e quanto às incertezas do futuro. Daniel, ele vivia de modo que glorificava a Deus. E é basicamente isso que a gente vai tentar entender hoje, como nós podemos viver de modo que glorifique a Deus, mesmo na perversa Babilônia, como Daniel também estava. É basicamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje aqui. Como podemos viver nessa perversa Babilônia para a glória de Deus? O livro de Daniel, para os que lembram ou para os que não lembram, é um livro dividido em 2 grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 7, em que tem aquelas famosas histórias, as narrativas, tem a Cova dos Leões, tem aquela fornalha, tem esse episódio que a gente leu. São diversas narrativas, histórias dessa forma. A partir do capítulo 7, iniciam-se as visões. É a parte em que o livro de Daniel se torna talvez um dos livros mais difíceis de se ler do Antigo Testamento. O texto que nós vamos trabalhar certamente está nessa primeira parte, na parte das narrativas, em que Daniel e seus amigos experimentam de fato o que é estar nesse mundo corrompido, o que é ser um jovem nesse mundo corrompido. E nessa história, como você pode perceber, eles não se corromperam de fato aos padrões da Babilônia. Então, mediante a vida de Daniel e seus amigos, buscaremos responder como viver nesse mundo para a glória de Deus. E as 3 lições que nós podemos extrair da vida deles, dessa passagem, são as seguintes. A primeira está nos versos 1 até o verso 7. Nessa parte nós veremos, lembre do pecado. A primeira forma de viver para a glória de Deus é você lembrar que esse mundo é pecaminoso. Lembre do pecado. Depois disso, dos versos 8 até o verso 16, veremos o olhe para cima. É o momento em que Daniel olha para cima e clama a Deus por socorro. E por fim, dos versos 17 até o verso 21, nós veremos que é somente o amparo divino que nos sustenta. Assim, um resumo do que vemos aqui, do que veremos aqui, é o seguinte: somente quando nós percebemos a realidade pecaminosa desse mundo, quando olhamos para cima e buscamos socorro, recebemos o amparo divino e força, graça e misericórdia para permanecer nesse mundo perverso. Passemos então à leitura, novamente, dos versos 1 a 7. Queria pedir ajuda aos irmãos para ler essa parte enquanto vou tomar uma água. Nós vamos ler novamente do verso 1 ao 7. Obrigado, Timóteo. Versos 1 ao 7. Vamos ler juntos? No 3º ano do reinado, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. As penais.
Você percebe o texto que você acabou de ler? Ele cita as tensões que a pesquisa de 2021 descobriu. Ela está falando de tensões políticas, de violência, de um cenário de guerra. Se você encontrou alguma parte confortável nesse texto, Daniel ele não foi convidado para vir para a terra da Babilônia. Ele não foi gentilmente tirado da sua terra. Muito pelo contrário, ele foi levado cativo por um povo estranho. Ele foi chamado num cenário de guerra para ser um servo lá na Babilônia, para ser um funcionário lá da Babilônia. Esse é o cenário. Há uma guerra espiritual acontecendo. E eu não estou falando aqui de modo neopentecostal, dizendo que tem demônios no mundo e nos filmes e nas séries. Muito pelo contrário. Há uma guerra cultural e espiritual aqui presente. Daniel ele estava enfrentando essa situação. Ele estava enfrentando um mundo corrompido. E a verdade é que muitas vezes a gente tem uma ilusão de paz. Talvez Daniel, quando estivesse na sua terra aqui, ele estivesse muito confortável, acreditando que aquilo ali era uma verdadeira paz, mas a verdadeira paz não pertence a esse mundo. Nesse mundo nós não desfrutamos de paz, estamos em constante guerra e não devemos viver iludidos com talvez o vento de paz que passa em nosso meio, talvez o vento de paz que a gente sinta no Brasil. Esse não é o cenário definitivo desse mundo, muito pelo contrário. Esse mundo persegue aqueles que amam a Deus, ele busca capturar-nos com suas seduções. E os versos 1 ao 7 mostram basicamente isso. Talvez você olhe aí para o verso 4, 3 e 4, em que Nabucodonosor ele vai falar os requisitos dos jovens que ele queria, e você vai ler esse texto e dizer, rapaz, é um jovem perfeito. Acho que dessa igreja aqui só pegava Timóteo mesmo e Ian ali, porque são os rapazes que encaixam perfeitamente nesse perfil. O restante não dava. Então, Daniel e seus amigos eram a elite da elite. E você percebe que ele não está pegando esses jovens para alguma questão de escravizar de fato. Eles não estavam sendo levados para carregar peso ou construir alguma coisa. Muito pelo contrário. Eles estavam sendo levados para aprender o melhor da Babilônia, a linguagem dos caldeus. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam sendo levados, eles estavam sendo pescados para mudar a sua identidade, para mudar a sua cultura. É uma palavra meio moderna que se chama aculturação. O que acontecia ali era uma aculturação. Aqueles ensinos dos seus pais, a cultura de casa seria removida. Agora, aqueles jovens iam ter um papel meio que de concursados, iam desfrutar do melhor da Babilônia, as comidas que o rei comia, os ensinos que o rei tinha de proporcionar, eles iam desfrutar do melhor da Babilônia. Não era uma escravização daqueles jovens, mas um sistema de ensino, de educação. Como eu falei no começo, era como um Simonton reverso. Eles estavam fazendo um seminário na Babilônia. E nesse cenário, aqueles jovens são tentados a mudar de identidade. Veja o que acontece no verso 7. No verso 7, eles são chamados por outros nomes. E isso, meus irmãos, não é meramente acaso. Se você entende um pouco do Antigo Testamento, o nome para eles tinha muito significado. Você sabe o que a palavra Daniel significa? Deus é o meu juiz. Esse era um nome que tinha significado para aquela cultura. Todos os nomes dos amigos de Daniel também tinham algum significado que louvavam a Deus, que diziam alguma coisa sobre Deus. É Deus que cura, Deus é meu juiz. E a partir do momento em que eles são mudados o nome, o seu nome também vai ter um novo significado. Daniel, por exemplo, com o seu outro nome, que seria Beltesazar, significa tesouro de Bel. Bel era uma divindade daquele povo. E Daniel jamais seria o tesouro de Bel. Muito pelo contrário. Deus era o seu juiz. Agora eu peço que você olhe para essa história, tentando encontrar semelhanças com o seu cotidiano. A história de Daniel não é uma fábula, não é uma parábola. Muito pelo contrário, é uma história que aconteceu. E aqueles jovens foram tentados, foram provados ali, e nós também somos tentados e provados. Obviamente, numa escala muito menor, nós não estamos na Babilônia de fato, nós não conhecemos Nabucodonosor, mas nós também somos tentados com as finas iguarias do rei desse mundo, do príncipe da potestade do ar. Você sabe de quem eu estou falando? Nós somos tentados, nós somos provados pelas seduções desse mundo violento. Estamos em constante exposição ao tentador das nossas almas, especialmente os jovens que se fazem aqui presentes. A juventude é uma época de muitos perigos. Talvez você encontre desculpas por aí como hormônios, como tensões, como ansiedades, mas tudo isso não passa de tentação, de provação. Nós temos que ter a mente que Daniel teve. Ele sabia que não estava de brincadeira na Babilônia, ele não estava numa viagem, num passeio pelo parque, muito pelo contrário. Ele estava enfrentando o que John Bunyan, no Peregrino, chamaria de a Feira das Vaidades. Nós estamos inseridos nessa Feira das Vaidades. Se você não conhece a história, eu vou tentar ilustrar um pouquinho para talvez você lembrar. A história de John Bunyan, o Peregrino, trata de um homem chamado cristão e que vai enfrentando a jornada da fé em sua vida.
E lá para perto do final já ele se depara com um local chamado Feira das Vaidades. A Feira das Vaidades é um vilarejo em que ele chega com seu amigo chamado Fiel, e lá eles encontram tudo o que você quiser imaginar. Se você quer um copo de felicidade, lá vende felicidade. Se você quer alegrias e prazeres da carne, lá tem alegria e prazeres da carne, a um preço baixíssimo. Basta você ficar por ali, adorar o Deus dali, se divertir ali e esquecer do seu Deus. Esse é o preço da Feira das Vaidades. A Feira das Vaidades, que também é o nosso mundo, tenta nos seduzir, tenta nos encantar e tenta nos violentar, de modo que fiquemos longe do nosso Deus. Essas tentações, elas podem nos matar. E é melhor morrer resistindo do que se entregar aos prazeres da Feira das Vaidades. Na história de John Bunyan, o amigo de cristão chamado Fiel, ele morreu na Feira das Vaidades. Foi acusado de diversas coisas e nenhuma delas era verdade. Aquele homem não se corrompeu com a Feira das Vaidades, que é esse mundo. Assim também deve ser conosco. Não sejamos ingênuos, achando que esse mundo é bonzinho, que ele ama os crentes. Não é verdade. Esse mundo procura pequena brecha para que possa nos tragar, nos levar para longe do nosso Senhor. Então, um resumo dessa primeira sessão do texto de Daniel seria basicamente o seguinte: para viver de modo que glorifica a Deus, você tem que ter em mente, estamos em guerra. Estamos num contexto de batalha espiritual. O mundo não está de brincadeira. O Nabucodonosor desse mundo, da Babilônia, não está fingindo que é Babilônia. Às vezes nós estamos fingindo que somos crentes, estamos numa vida pacata e cômoda, mas esses ventos de paz não são reais. Estamos em guerra. Lembre disso. Talvez essa seja a primeira aplicação. Não seja ingênuo. Esse mundo quer te enganar, quer te fazer acostumar com essa talvez calmaria que você sente. Mas, na verdade, isso não passa de uma artimanha, uma aculturação. O mundo está tentando sempre mudar a nossa identidade para que sejamos parecidos com esse mundo e cada vez mais diferentes do nosso Senhor. E essa é a primeira lição que aprendemos aqui com a vida de Daniel e seus amigos. Lembre, estamos em guerra. Lembre do pecado. O segundo momento, nós olhamos agora para os versos 8 a 16. Agora que nós sabemos que estamos em guerra, como é que a gente procede? O que a gente faz? Vamos ler os versos 8 a 16. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Veja só, qual a chave que vira aqui nesse texto? O que é que muda do verso 7 para o verso 8? Eles agora que tinham sido tragados pela Babilônia, o que é que eles fazem para que a situação não piore? O verso 8 vai nos mostrar: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Isso é muito importante para nós. Nós temos que ter essa decisão, esse ímpeto de não nos contaminarmos com os prazeres desse mundo. Os prazeres da juventude, as tentações que nos aparecem, a elas nós devemos decidir não ceder, não nos entregarmos, não nos contaminarmos. Mas talvez falar isso deixe você pensando que basta você decidir e você vai vencer todas as tentações. Queria poder dizer que sim, mas não é bem assim que funciona. Talvez você se sinta um super crente que anda aí de vento em popa na fé, mas chega algum momento, alguma dada tentação, que se for por você, por sua força, você vai tropeçar e vai cair.
O verdadeiro trunfo desse texto, a verdadeira chave que faz com que Daniel e seus amigos triunfem, está no verso 9, que diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É Deus quem age com misericórdia. É Deus quem preserva Daniel e seus amigos. Se fosse meramente pela decisão de Daniel, talvez a história até desse certo por um tempo, mas chegaria uma tentação em que ele cairia. Mas a partir do momento em que Deus concede misericórdia, em que Deus derrama a sua graça e misericórdia sobre Daniel e seus amigos, aí sim eles podem vencer a sedução da Babilônia, as tentações da Babilônia. Isso nos diz alguma coisa. Isso nos diz: olhe para cima. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa salvação, o livramento enquanto estamos aqui inseridos nessa Babilônia que chamamos de mundo. Essa casa que tem nos tentado, esse mundo que tem nos assolado com sua perversidade. É aqui que Daniel é preservado com seus amigos. E aqui você também pode perceber outra coisa. Daniel e seus amigos não tentaram fugir da Babilônia. Isso nos diz muito. O Senhor ele não nos chamou para fugir desse mundo e isolar num local que somente os santos habitam. Daniel estava na Babilônia, sendo um homem tão inteligente como o verso 3 e 4 vão dizer. Ele e seus amigos estavam lá inseridos, mas eles sabiam que mesmo na Babilônia, eles tinham um testemunho para dar, uma missão a cumprir, um propósito do Senhor a ser efetuado. A situação deles não se resolveu num estalar de dedos ou num piscar de olhos, mas foi pela provisão do Senhor, pela sua graça e misericórdia que eles foram preservados. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119, voltar alguns livros e alguns capítulos. O Salmo 119, ele vai nos mostrar o que Daniel estava fazendo, talvez consciente ou não, mas que certamente estava fazendo. O Salmo 119, a partir do verso 9, responde como é que a gente pode viver de maneira que glorifica a Deus. Ele diz assim, Salmo 119, verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Certamente era isso que Daniel estava fazendo. Era assim que ele estava tentando se manter firme. Foi assim que ele ousou ser firme, buscando obedecer aos mandamentos do Senhor, buscando de fato viver de modo agradável, guardando a palavra do Senhor, os ensinamentos que ele recebeu dos seus pais no passado. Ele estava preservando esses fundamentos, essas raízes. Isso também diz algo a nós. Nós também devemos preservar esses momentos, esses ensinamentos que carregamos dos nossos pais, dos nossos pastores e líderes. Talvez hoje você está perto dos seus pais com o conforto de estar ouvindo a mesma doutrina, de estar com o mesmo ensinamento, mas você não sabe a que caminhos você trilhará daqui a alguns anos. Se o Senhor te mandar para o sul, te mandar para outro país, em algum outro local em que seus pais não estejam por perto, em que você não tenha o pastor Flauber e o pastor Érico, o que você vai fazer? Resolva no seu coração, como Daniel, ser firme aos valores que você aprendeu, aos ensinamentos que você já tem recebido há tantos e tantos anos. Assim deve ser com nossas vidas, porque assim também foi com Daniel, esse exemplo de jovem. Talvez o que Daniel estivesse ecoando aqui, né, na sua prática, no seu cotidiano, fosse também o que diz no Salmo 1, nos versos 1 e 2. Ele não estava se assentando na roda dos escarnecedores e desfrutando dali daqueles ensinamentos e conselhos. Ele estava plantado junto ao ribeiro. Ele estava vivendo de modo que realmente glorificava a Deus. Então, diante do mundo caótico, desse mundo corrompido ao nosso redor, a nossa única esperança está em olhar para o alto. É esse o segundo ensinamento, a segunda lição que Daniel tem nos ensinado aqui pela palavra de Deus. Nós devemos olhar para cima, porque olhando para cima recebemos graça e misericórdia. Somente olhando para cima e reconhecendo a corrupção desse mundo, nós podemos viver de modo que glorifica a Deus em nosso cotidiano. Você não pode se abster desse mundo. Você não pode fugir da perversidade que há aí fora. Se você buscar agora só consumir produtos cristãos, você vai ter que provavelmente deixar de comer aquele hambúrguer que você gosta e provavelmente tomar aquela Coca-Cola que você gosta. Isso não foi feito por crentes, provavelmente. A gente não pode fugir da impiedade, ela está em todos os lugares.
E deixa eu dizer mais, ela também está dentro de você. A maldade está dentro de nós, não tem para onde correr. Mas ao olhar para cima, nós encontramos esperança e socorro. Deus não tirou Daniel da Babilônia, mas ele o preservou ali. Assim também é conosco. Apesar dos mais santos estarem aqui no nosso meio, os homens que mais buscam a Deus, os que têm a maior piedade, ainda estão aqui nesse mundo, ainda estão nesse contexto de mundo corrompido e perverso. Deus tem um propósito nisso. Ele tem preservado o seu povo aqui, mesmo em meio às tentações, para que nós possamos glorificá-lo, anunciar esse mundo a esperança. E essa é a segunda lição que Daniel tem nos ensinado. Primeiro, olhe ao redor e veja o pecado, lembre do pecado. Segundo, olhe para cima e receba a esperança do Senhor. E num terceiro momento, ele nos mostrará que devemos olhar para cima e receber o amparo divino, que é de lá que vem o nosso socorro. Leremos agora os últimos versos do texto, a partir do verso 17. Ele diz assim: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, uma coisa que eu não lhes contei o tempo todo é que, na verdade, é simplesmente o Senhor que tem traçado essa história, que tem cuidado o tempo inteiro, desde o momento em que Daniel foi tirado da sua terra. Quero te convidar a olhar agora para o verso 2 novamente. Olha as primeiras palavras, pelo menos na minha tradução são as primeiras palavras aqui. Olha só, o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim. Agora olha para o verso 9, ele vai dizer o seguinte: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. E agora no verso 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento. No texto hebraico aqui a palavra é a mesma, a palavra Natan, que significa que Deus olhou para eles com misericórdia, Deus os concedeu essa graça. Sabe o que isso quer dizer? Que até mesmo no momento em que eles foram tirados, aquele cativeiro brutal que eles foram levados, até nisso era o Senhor os conduzindo. Até nisso era Deus que estava aqui na situação. Sabe o que isso quer dizer também? Que quando Daniel decidiu no verso 8 que não se contaminaria, o verso 9 diz: foi Deus que agiu com misericórdia para Daniel. Sabe o que isso quer dizer também? Que a partir do momento em que eles comem somente vegetais e ficam mais fortes e mais robustos, não foi simplesmente por algum biotipo de Daniel e alguma carga genética que ele tinha dos pais atletas. Muito pelo contrário. Foi Deus que agiu com misericórdia e os deu conhecimento e inteligência em toda cultura. É Deus e não Daniel. É sempre sobre o Senhor e não sobre os esforços de Daniel, sobre os méritos de Daniel e seus amigos. É sempre sobre o Senhor. É Ele que é o verdadeiro herói da história. Não as verduras e não os ensinamentos que Daniel aprendeu, mas o Senhor que age com compaixão, com graça e misericórdia. E talvez agora que eu falei isso, você olhe para a história e diga: então é melhor não fazer nada, é Deus que faz tudo. Então eu vou ficar só sentado esperando Deus agir. Mas não funciona assim. Deus escolheu esses métodos, esses caminhos, por sua soberana vontade, por seus caminhos divinos. Mesmo no exílio, mesmo na situação adversa, aqueles jovens foram preservados. Mesmo com tensões políticas, com violências, com incertezas quanto ao futuro, aqueles jovens foram preservados pela graça de Deus. Deus cuidou do seu povo, mesmo em terra estranha, mesmo no exílio. E é isso que também nós experimentamos aqui. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando você está lá no seu emprego em que você é o único crente, mesmo na universidade quando você é zombado por ser o único cristão, ou talvez as pessoas nem sabem que você é cristão, mas você está ali tentando frutificar a sua fé. Nesses contextos, o Senhor também tem te preservado. Se você lembra do que diz Eclesiastes 12, que ele vai nos ensinar a lembrar do Criador nos dias da nossa mocidade, é sobre isso também que nós estamos falando aqui.
Lembre-se do seu Criador nos seus anos de ouro. Eu não estou falando somente para os jovens, aqueles que acham que já passaram dos anos de ouro, eu também estou falando com vocês. Lembre-se do seu Criador enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto a sua mente funciona, enquanto as tentações desse mundo não te tragaram, enquanto ainda há vigor. Lembre do Senhor. É Ele que nos preserva em meio à Babilônia. Sabe por que eu digo isso? Lembre que o bendito Salvador também foi exilado. Se o que Daniel experimentou foi atroz, muito pior foi o que o nosso Senhor Jesus experimentou. Ele sendo perfeito, se você olha para o verso 4 aí, diz: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Se isso parece um jovem perfeito para você, Jesus Cristo foi muito mais. Daniel pecou, Daniel não era perfeito. O texto não está dizendo um fato em que Daniel pecou, mas ele era um homem de carne e osso, de tentações e pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, voluntariamente desceu e viveu esse exílio a que nós vivemos. Ele sofreu os nossos sofrimentos, ele sentiu as nossas dores, ele se entregou por nós voluntariamente, graciosamente. O nosso Salvador também foi exilado. Ele não experimentou a Babilônia como Daniel, ele não caiu sob as mãos de Nabucodonosor, mas ele sentiu um peso que Daniel nunca sentiu. Ele sentiu um peso em que, por sua graça, nós nunca sentiremos. Ele sentiu o peso da punição dos pecados. Ele sentiu a mão divina com a ira sobre o seu próprio corpo. Ele sentiu o afastamento do próprio Deus. Por conta do nosso Senhor Jesus, que foi exilado, nós temos esperança aqui nesse exílio. Nós temos a certeza de que um dia isso tudo passará, em que essa Babilônia que nós chamamos de mundo não durará para sempre, em que esse cativeiro em que os crentes estão inseridos será findado, ele terá fim. Não é suficiente você reconhecer que o mundo é mau, isso não te salva. Não é suficiente você achar que a solução está em olhar para cima e esperar que, por sorte, alguma coisa te salve. Mas a real solução para nós vivermos de modo que glorifica a Deus nesse mundo está em olhar para cima e cair de joelhos, reconhecendo que somente o amparo divino que nos sustenta, não há outro que nos salve, não há outro que nos liberte das mãos da Babilônia. Não é conhecimento, não é você ser bonito e inteligente como Daniel, mas é simplesmente a graça divina que escolhe o seu povo, o sustenta e o preserva mesmo no cativeiro da Babilônia. Com ousadia nós podemos ter essa certeza. O Salvador se entregou por nós e agora nós sabemos que isso tudo passará. A desesperança que aí fora não nos assola. Nós temos uma esperança viva que ressuscitou e o seu nome é Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Assim nós podemos viver de modo agradável a Deus. Assim nós podemos glorificar a Deus, lembrando do Evangelho, desfrutando da graça, do consolo que há na cruz de Cristo. Esse é o nosso consolo que o mundo não conhece. Essa é a nossa missão diante dessa Babilônia. Anunciar essa esperança, anunciar essa salvação. Daniel e seus amigos não foram tirados da Babilônia. Se você ler os capítulos mais para frente, você vai ver que na fornalha aconteceu alguma coisa. E o rei olhou para aquela situação e disse: acho que seu Deus é verdadeiro mesmo. Isso também é a nossa missão. Nós estamos nessa Babilônia para anunciar o rei, para anunciar a verdadeira esperança e salvação que há somente em Cristo. Quero encerrar apenas com algumas aplicações. A primeira delas nos faz repensar o nosso passado. Se você, por acaso, já experimentou a feira das vaidades, se você já se entregou aos prazeres da carne, se as tentações desse mundo já te consumiram por algum tempo, não há impureza que seja tão grande que o puro sangue de Cristo não limpe. Ele é misericordioso, Ele é bom, manso e suave é o nosso bom Jesus. A sua salvação é maior do que o nosso pecado. Essa é a nossa esperança. Nós que já fomos tão pecaminosos, que certamente não contaríamos aqui o que fizemos, a nós veio a graça, veio a misericórdia e a salvação. Ao mais imundo dos pecadores, o mais belo Salvador,
Jesus Cristo se entregou. Foi assim comigo, foi assim com vocês, e por isso que somos todos chamados de irmãos da fé. Importa que reconheçamos a maldade nesse mundo, mas não somente no mundo, como se fosse algo terceirizado. A maldade também está em nós. Não só o mundo precisa de salvação, mas nós precisamos, o nosso coração precisa ser tratado, e somente Jesus Cristo pode tratar o nosso coração. Segundo, lembre-se, se você está no cativeiro da Babilônia, você precisa de amigos, como Daniel tinha. Não adianta você bancar o supercrente e tentar enfrentar todas as tentações por seu braço. Nós somos um corpo, nós somos irmãos. Reúna-se com seus irmãos, reúna-se com aqueles que desejam agradar a Deus. Isso tem um nome, igreja. Viva a vida comum da igreja. Desfrute o cuidado de outros irmãos, de ser pastoreado, de ter líderes, presbíteros que cuidam de você. Isso faz bem para a nossa alma, isso ajuda a nossa caminhada. E quando você tropeçar, porventura, você terá irmãos para te ajudar a te erguer novamente, a ver o seu erro e te ajudar naquela situação. Assim, cresçamos juntos, como Daniel e seus amigos estavam fazendo. Eles desfrutavam da mesma alimentação. Nós desfrutamos da mesma fé, do mesmo cuidado do nosso Deus. Procure conhecer mais e mais ao seu Criador. Agostinho, ele disse: tarde demais te amei, tarde demais te conheci. Se você não lembra quem é Agostinho, ele é um dos homens mais importantes da história do cristianismo, que muito escreveu, muito pensou e deixou de legado para as gerações futuras, inclusive até a nossa, abraçada por esse ensino de Agostinho. E ele disse: tarde demais te amei, Senhor. Que nós também possamos dizer isso. Mesmo aquele que se converteu muito cedo, como um jovem, e reconheceu ao Senhor como seu Salvador muito cedo, ainda assim é muito tarde. Nem toda a nossa vida seria suficiente para dizer: eu conheço a Deus perfeitamente, eu conheço a Cristo perfeitamente. Prossigamos sempre conhecendo mais e mais, amando ao Senhor, amando a sua palavra, amando a vida da igreja, para que juntos possamos dizer: somos o povo do Senhor, somos preservados pelo Senhor nessa Babilônia. Por fim, apegue-se unicamente à graça de Deus. Não são seus méritos, não são as suas decisões, não é o seu caráter muito firme que diz: eu não vou comer das finas iguarias do rei, que te protegem, mas é Deus agindo com sua misericórdia, é Deus dando conhecimento, é Deus derramando graça que nos faz cada vez mais firmes. Lembre disso, lembre da graça. Somente a graça de Deus pode nos sustentar. Você não é um super crente, você tem um super salvador. Ele tem te cuidado, ele tem cuidado de você. E assim nós podemos permanecer nesse mundo, vivendo nesse mundo para a glória de Deus. Concluo dizendo: somente quando percebemos a realidade do pecado, quando olhamos para o alto e do alto buscamos amparo, nós podemos viver para a glória de Deus. Nós podemos trabalhar para a glória de Deus. Nós podemos estudar para a glória de Deus. É como diziam os reformados do passado: somente assim nós podemos viver em corandeu. Nós podemos olhar para todas as situações e viver perante Deus, glorificando a Deus no nosso trabalho, nos nossos estudos, em nossos relacionamentos. Essa é a missão dos crentes, viver diante de Deus em todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui reunidos como teu povo, como servos do Senhor, escravos da tua palavra, da tua verdade, e te agradecemos por ser assim. Te agradecemos porque não somos escravos da Babilônia, mas do Senhor, um Senhor bondoso, afável, amoroso. Te pedimos, ó Deus, que não nos deixe consumir as finas iguarias desse mundo, que a feira das vaidades não nos trague e nos assole com as seduções e tentações e encanto que esse mundo tem a proporcionar. Te pedimos, ó Deus, olha com misericórdia para a tua igreja, que nós sejamos firmes, firmados, fortalecidos por tua graça. Nós te clamamos, Pai, para a tua glória que isso aconteça, para que o teu povo seja edificado, para que o teu povo seja mais unido, que te ame mais. É assim que te oramos, te pedimos por tua doce misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.